só, Deus colocou no meu coração uma palavra para estar ministrando ao seu coração, tá? E, bom, não fiz nenhum esboço, tá? Então o que sair aqui vai ser algo, acredito eu, inspirado, movido pelo Espírito Santo, porque eu vou me basear nas Escrituras Sagradas. Todos nós sabemos que estamos vivendo tempos incertos, turbulentos, tempos de grandes incertezas no cenário nacional e mundial também. E tudo isso me leva a lembrar do que está escrito nas Escrituras a respeito do tempo do fim. Eu gosto muito de escatologia porque justamente trata desse tempo, né? Escatologia significa o estudo sobre as últimas coisas. E quando a gente olha nas páginas das Escrituras, principalmente no final da história, né, no livro de escatologia, e nas epístolas de Paulo e também nos discursos de Jesus, nós vamos ver, amado, que o mundo está entrando num sistema anunciado pelas Escrituras, o que me conforta, porque as Escrituras elas não falham, tudo que está predito nas Escrituras aconteceram, e se aconteceram, é que aquilo que ainda não aconteceu está para acontecer, não duvide, porque a Bíblia é a principal autoridade sobre o comportamento humano, sobre o que aconteceu, sobre a história da humanidade, como ela começou e como ela termina. Né? Isso do ponto de vista criacionista, né? Do criacionismo, que é o que eu defendo, né? Mas até a ciência também, muitas coisas têm que se curvar ao criacionismo. Mas eu não quero falar sobre criacionismo e evolucionismo, eu quero falar sobre a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre o momento que nós estamos vivendo. Ontem eu estive acompanhando as decisões lá do parlamento, né, sobre a censura das redes sociais, esse cerceamento que estão querendo promulgar aí, é o que tudo indica, vai passar, né? Então o governo ele vai ter o controle da mídia, ele vai ter o controle das redes sociais, é ele que vai determinar o que é verdade, o que é mentira, né? O que é fake news, né? Que é um termo muito usado, né? Notícias falsas. O nosso atual presidente que vai indicar quem serão as pessoas que estarão responsáveis por monitorar as redes sociais e estabelecer o que é verdade e o que não é. E olha só, logo quem para estabelecer o que é verdade e o que não é. E todos nós sabemos que há uma manipulação a respeito disso e me parece que essa lei vai ser aprovada e se ela for aprovada, então nós cristãos seremos atingidos porque nós pregamos a verdade, às vezes o que é verdade, às vezes não, na maioria das vezes o que é verdade para nós cristãos, para eles podem não ser. O que a gente defende como verdade, eles podem defender como homofobia, xenofobia, qualquer outra coisa menos a verdade. Então, amados, nós estamos correndo um risco muito sério, hoje a igreja brasileira, aí, correndo um risco de perseguição, de cerceamento da nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade de culto também, de manifestação daquilo que nós professamos, da fé que nós professamos. Mas enfim, dito isso, olha só, Gênesis, capítulo 6, fala do tempo do fim, né? Mas primeiro tem que falar do tempo do começo. Gênesis capítulo 6, olha o que diz no versículo 5, a partir do versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem, o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Bom, aqui Deus está começando, né? O escritor aqui do livro de Gênesis está começando aqui a história do dilúvio. E todos nós sabemos que um dia, tempos atrás, houve uma devastação de toda a terra pelas águas de um dilúvio que durou 40 dias de chuva sem interrupção. E essa chuva, então, matou todos os seres que estavam fora da arca. Assim que está escrito no livro de Gênesis. Né? Não vou entrar nos detalhes porque eu quero focar em outra questão. Por outro lado, Jesus disse também a respeito desse assunto sobre o tempo do fim. Lucas 17, a partir do versículo 20, olha o que diz. Interrogado pelos fariseus
sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo lá, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É um texto assim um pouco difícil de compreender, mas aqui Jesus está querendo dizer que ele vai começar a partir da decisão que você vai tomar em relação ao Evangelho, em relação à obra expiatória de Jesus. Então o reino de Deus já vai estar dentro de você e ele vai se consumar, claro, na segunda vinda dele. Mas continuando lendo aqui, a seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejais ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vão, nem o sigam, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Ou seja, quando dá um relâmpago, todo mundo vê. Ele compara a sua vinda, ele diz assim, né, de uma a outra extremidade do céu. Assim será no dia da vinda do Filho do Homem. Então, e lá no livro de Apocalipse diz, né, que todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, ou seja, aqueles que não creram, ou aqueles que participaram da sua condenação. Enfim, mas ele diz aqui no versículo 25, mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Jesus está falando, ao mesmo tempo em que ele está falando da geração que ele viveu na terra, né, que depois ele foi tirado da terra, morreu, ressuscitou, subiu, e ele está se referindo também a esta geração que nós estamos vivendo e na outra geração que virá, porque para Deus, amado, não existe futuro, só existe presente. Passado e futuro para Deus estão dentro de um mesmo plano. Deus, ele tem a história nas suas mãos, ele tem a eternidade passada, o presente e a eternidade futura em suas mãos. E Jesus, então, ele continua dizendo, amado, o seguinte: assim, versículo 26, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu também nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Filho do Homem, que ele quer dizer aqui, Jesus, né? O Filho de Deus, Filho de Homem no sentido de ter nascido de Maria e Filho de Deus no sentido de ter sido gerado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vemos, amados, que Jesus ele faz menção da sua vinda, da segunda vinda, que vai ser lá um tempo que, dentro do ponto de vista dispensacionalista, vai findar a dispensação da graça para entrar numa nova dispensação. Mas, enfim, o que eu quero enfatizar com isso é uma coisa muito interessante, um detalhe nesse discurso de Jesus, que ele diz, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, bebiam, comiam, vendiam e tal. Mas lá no livro de Noé, conforme eu já li para você, no capítulo 6 de Noé, diz que a maldade do ser humano havia atingido um patamar, um nível de degradação que Deus não viu mais remédio a não ser acabar com tudo. Né? Deus facultou ao homem, amado, o domínio. Quando Deus criou o homem, Deus disse assim para o homem, tenha ele domínio sobre os animais, sobre a natureza, sobre tudo. Né? Deus, afinal, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Deus, ele deixou a terra ao domínio do homem. Mas Satanás foi lá e usurpou a terra, enganando o homem, e assim, então, a terra começou a sofrer a maldição por causa da escolha do homem. E de lá para cá as escolhas do homem vêm sendo cada vez piores, e nós temos visto, como eu fiz citação no início, né? Os nossos legisladores, a quem nós votamos, que são pagos por nós, enfim, uma política muito cara, e nós temos muito pouco benefício desta política, né? Mas enfim, não quero me ater à política, a não ser que eu a enquadre dentro do contexto bíblico.
Mas olha só, amados, a maldade do homem, a mentira, o engano, aqueles que se passam por bonzinhos que na verdade querem extorquir, querem enganar, aqueles que mentem, a sua mentira é anunciada como se fosse verdade, e aqueles que falam a verdade, a sua verdade é anunciada como se fosse mentira, ou seja, estão trocando o certo pelo errado, estão trocando a luz pelas trevas, e na Bíblia, no livro de Jeremias, não me lembro o endereço, mas diz: ai dos que ao mal chamam bem e dos que ao bem chamam mal, ai dos que trocam o amargo por doce e o doce por amargo. E nos tempos de Noé estava assim, os tempos a respeito do qual Jesus disse que precederia a sua volta. É por isso, amados, que eu me senti assim, tocado pelo Espírito Santo, a trazer essa mensagem para você. Eu creio que Jesus já está a caminho. Não sei quando será, mas o mundo está idêntico aos tempos de Noé. E nos tempos de Noé, as pessoas se esqueceram de Deus. Diz que as filhas dos homens se casaram, se coabitaram com os filhos de Deus. Ou seja, os ímpios e os filhos de Deus se misturaram. E aí, amados, o que nós podemos entender é que a identidade da igreja, ou a identidade dos filhos de Deus naquela época, havia sido corrompida por conta da maldade crescente naquela época, e Deus não teve outra escolha a não ser destruir. Ele construiu, ele tem o direito de destruir, né? Todos nós somos criaturas dele. E ele diz também, ele faz referência também a Sodoma e Gomorra, né? E se você quiser saber como foi que Deus destruiu e por que Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, vai lá então no livro de Gênesis, capítulo 12, se eu não me engano, né? 12, 13, por ali. E você vai ver que os moradores de Sodoma e Gomorra, eles eram perversos, eles eram pervertidos, inclusive sexualmente. Duas coisas que são termômetro de que a medida da iniquidade de um povo, de uma nação, chega no seu limiar, que é impossível restaurá-lo, e aí Deus então ele tem que exercer a justiça. Aí como Abraão disse, né, para Deus: porventura não fará justiça o juiz de toda a terra? Duas coisas. A primeira é a deturpação da sexualidade, sexo pervertido, porque é através do sexo, amados, que as famílias são formadas, através do sexo que nós perpetuamos a raça, qualquer raça, até dos animais, através do sexo, né? Então Deus criou o sexo para a satisfação do casal dentro do contexto da família, e através desta satisfação também ainda tem o bônus da constituição de filhos e filhas semelhantes a Deus, e que vão perpetuando a raça humana. Mas, amados, essa perpetuação era para dignificar a raça humana, era para glorificar a Deus. Mas o que nós temos visto, amado, o número de abortos em alguns países já supera o número de nascimentos. Tem países aí que estão reduzindo, que a população está ficando cada vez mais reduzida, porque as pessoas estão ou abortando ou evitando filhos. Cada um toma a decisão que quiser. Mas, amados, a família, o casamento, primeiramente, não estou dizendo que é só para isso, mas estou dizendo que o casamento, a união sexual, primeiramente é para a perpetuação da espécie. E depois, para o prazer da aliança de uma só carne entre o casal. Mas o que nós temos visto, amado, é que parece que o ter filhos hoje está virando a alternativa de segundo plano, né? Não quero ter filhos não, filho dá muito trabalho, eu quero ter um cachorrinho. Porque cachorro, ele obedece, cachorro não discute, cachorro não tem opinião formada sobre as coisas, né? Principalmente a opinião que vai contra a minha. E é mais fácil lidar com animais do que com um ser humano. Então a gente já está partindo para esse pensamento. Então as pessoas hoje, elas preferem ter um cachorrinho de estimação, ter um gatinho, ter sei lá, um animalzinho, do que ter filhos. A apologia à criação de filhos tem sido muito grande, né? Então, o número de abortos cada vez mais crescente, a gente tem visto, então, né, os emissários do inimigo sendo instrumentos dele para perverter o casamento, para perverter aquilo que Deus criou com pureza, com santidade, e tratar a sexualidade como se fosse sexo entre animais. E não é. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e Deus vai pedir conta ao homem de todo o mal que ele fez. Mas enfim, esse é o primeiro ponto, né, que desclassifica o homem em suas virtudes diante de Deus. A banalização da sexualidade, a banalização do sexo fora dos padrões de Deus e com finalidades
pervertidas. E a segunda coisa, amados, eu sei que tem outras, mas as principais são essas, né? A perversão sexual, porque coloca em risco a dignidade humana e a raça humana, né? A extinção da espécie humana. E a segunda coisa é a violência, que também coloca em risco a extinção da espécie humana, né? Tantas guerras, rumores de guerras, e Jesus fala, né, que haveriam fomes, terremoto, guerra, rumores de guerra e tal. A guerra, amados, é um instrumento satânico que mais mata, né? E mata inocentes, se destrói cidades, destrói, enfim. Então, a violência pela violência, uma guerra até se justifica, talvez você vá defender seu território, então você tem que entrar numa guerra e tal, mas a violência pela violência, o aumento da criminalidade, o aumento da violência, e nós temos visto até no nosso país, amado, diante dos nossos olhos, de uma maneira muito escancarada, que o bandido, ele tem mais regalias do que um cidadão de bem. O bandido, quando ele está na cadeia, ele é bem tratado, ele tem prioridade em assistência médica, ele tem suas refeições, e tem ainda, por cima, o auxílio reclusão, não sei como é que funciona isso, mas mais ou menos assim, né? Então, o ladrão, o bandido, que segundo alguns pensadores é vítima da sociedade, quer dizer, quem é vítima do bandido, de repente, deixa de ser a vítima, né? É o vilão, e o bandido passa a ser vítima da sociedade. Então, é razoável, né, que ele receba um tratamento mais digno do que um trabalhador, do que um pai de família, do que aquele que, inclusive, foi vítima do bandido, aquele homem, aquele pai de família que teve seu filho perdido, a vida do seu filho ceifada por um bandido. E o bandido, então, ele está preso, está ali, muitas vezes nem tão preso, né? Porque tem a saidinha, tem a tornozeleira, tem a prisão domiciliar, e fora outras regalias, mas aquele pai de família, então, ele tem que amargar agora o resto da sua vida a perda do seu filho, a perda da sua filha, e a perda dos seus bens, vamos dizer assim, quando ele foi assaltado. E isso causa uma indignação coletiva, e parece que a tendência é piorar cada vez mais. Estamos vivendo momentos muito turbulentos, muito tumultuosos, e amados, se não é as Escrituras agora mais do que nunca as Escrituras têm que ser lidas, tem que ser o nosso conforto, porque nós não vamos encontrar esse conforto em lugar nenhum mais, amados. Não existe, não existe. Não existe para onde você olhar e você vê uma tábua de salvação. O único lugar para onde você vai olhar agora é para cima, e a única palavra agora que vai te trazer um conforto é a Bíblia, porque, amado, ela é autêntica. A Bíblia não faz acepção de pessoas. Tem gente que fala, não, a Bíblia é homofóbica, a Bíblia é machista. Não, a Bíblia é a palavra de um Deus que nos criou, e ele criou tudo perfeito. E a gente é que resolveu mudar. E nessa mudança, então, a gente acabou metendo os pés pelas mãos, e aí para consertar um erro a gente comete outro, e aí para consertar esse outro a gente comete outros erros mais, e aí nós enchemos, então, a nossa Carta Magna, né, a nossa Constituição, de emendas parlamentares, de incisos e de artigos na Constituição. Eu costumo dizer que sobra leis onde falta bom senso, né? Então a gente está deixando de lado o bom senso, e trocando por leis, e muitas vezes leis injustas, leis que nos oprimem mais do que nos ajudam. Essa é a verdade. Mas na verdade, amado, a Bíblia, ela já prevê tudo isso. É por isso que eu me conforto, né? Sou confortado pelas Escrituras, porque ali o Senhor, ele diz claramente para mim, né? O meu justo viverá pela fé. Eis aí o ímpio, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. E Jesus diz, né, na sua palavra, em relação ao final dos tempos, né, quando Jesus vier como juiz, ele não é um desses juízes que se compra, ele não é um juiz que tem partido político, ele não é um juiz que pode ser subornado, ele é um juiz que julga segundo a reta justiça, ele é o juiz de toda a terra, e ele vai separar, diz a palavra, os bodes das ovelhas, e para aqueles que seguiram ele vai dizer assim, vinde bendito do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Eu quero encerrar com essa palavra. Se você é cristão como eu, então alegre-se na palavra de Deus, não se deixe esmurecer, não se deixe amedrontar, não se deixe vencer pelo desânimo, pela incredulidade, mas confie em Deus, que o que tem que acontecer, amado, vai acontecer, já está acontecendo. Mas tem uma coisa, no livro de Malaquias diz, então verás a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai fazer distinção.
Tá? Então, fica firmes, né? Conforte-se na palavra de Deus, porque, como Ele prometeu, Ele virá. No tempo certo, Ele virá. E nós temos que estar preparados. Não se deixe corromper, não se deixe levar, amados, por narrativas, por fantasias, por discursos falaciosos, mas se oriente pelas Escrituras. Né? Tem um salmo, o Salmo 119, mas eu não me lembro bem o endereço, o versículo, né, que diz assim: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido da minha angústia. O escritor do Salmo 119, ele diz, né, que se não é a Bíblia, se não é a lei ter sido o prazer dele, ele já teria sucumbido à angústia, à depressão. Então, amados, a Bíblia ainda é a nossa única regra de fé e prática, e eu acrescento, ânimo, tá? Deus te abençoe. Se você foi abençoado por essa mensagem, por essa palavra, então dê um like para que o YouTube entenda a relevância, né, do canal, e esse conteúdo, então, ele pode ser melhor espalhado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Porque o propósito desse canal, não estou ganhando nada com isso, a única coisa que eu estou ganhando nesse canal aqui é o prazer de estar comunicando a palavra de Deus a você, né? E a tantos outros que vão se inscrevendo, vão dando um like, tá? Coloque também seu comentário, que é muito importante, tá bom? E até o nosso próximo vídeo, então, se Deus assim o permitir, se ele não voltar antes, né? Que Deus abençoe, muito obrigado por ter me ouvido. Não se esqueça de se inscrever e de dar um like, tá? Fica com Deus e que sua família e todos os seus sejam abençoados em nome de Jesus.